Eu vou fazer esse vídeo bem curtinho pra vocês. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E porque um histórico que eu postei, né? E eu faltei explicar várias coisas, né? Eu tô explicando nos vídeos. Vou fazer esse vídeo e vou postar nos históricos para que vocês compreendam. Porque eu falei que agora no arrebatamento, Deus, Cristo, né? Vai colocar veste de saco. Que eu vou até ler esse versículo pra vocês agora. É para que vocês compreendam que tem umas pessoas que vão herdar vestes de saco e tem outras que vão herdar as vestes resplandecentes. Esses que vão herdar essas vestes resplandecentes, elas estão no reino do céu. Lá, essas vestes de saco não é no reino do céu, entendeu? Eu vou explicar bem direitinho para vocês, porque Deus, Cristo quer que eu explique, eu tô explicando, né? Pronto, aqui, ó. Para que vocês compreendam, porque eu vi que as pessoas olharam bastante, né? É para que vocês compreendam que eu falei, eu já postei outro vídeo também falando sobre isso, né? Para que vocês compreendam. Ó, eu falei e eu vi que esse vídeo pegou muitas visualizações, né? Aí eu achei que eu era pra ter... Eu falei, só que tudo que eu falo eu gosto de mostrar os versículos, entendeu? E eu vou mostrar o versículo referente panos de saco que as pessoas vão se trajar agora no arrebatamento. E outras que vão trajar as vestes nupcial, né? Que é as vestes resplandecentes. Para que vocês compreendam. Eu vou só desligar aqui, tá bom? Pronto, vocês me desculpam, né? Eu tive que desligar ali, né? Que é pra... Não, assim, não é o vizinho de Deus, não incomoda, né? Mas assim, pra poder que vocês compreendam, ó. Um bom sábado, que Deus abençoe esse final de semana, que Deus proteja todos nós, né? Porque o inimigo, ele tá solto, ele tá com ódio. Vocês prestem bem atenção ao que eu vou dizer pra vocês. O inimigo tá solto, ele tá com ódio, porque... vai chegar agora a hora do arrebatamento. E ele quer o quê? O máximo de pessoas para ele. E Cristo quer o que? Tá fazendo de tudo para socorrer vocês. E vocês o que? Não aquieta, entendeu? Cristo tá direto tentando tirar vocês de algo que tá prestes a acontecer na terra. Cristo quer arrebatar vocês antes do acontecimento, mas vocês não se voltam para ele, vocês endurecem o coração. Como assim nós endurecemos o coração? Porque Cristo chama nós o reconciliamento. O reconciliamento para nós deixar tudo que era do mundo, deixar para trás. Como é que Cristo veio me buscar para entrar na cidade santa? Eu com as coisas do mundo. Não funciona isso, entendeu? Olha, eu vou ler para vocês, ó. Será que em lugar... Eu vou começar a explicar justamente esse histórico que eu postei, ó. Será que em lugar de... perfume haverá mau cheiro. Como eu já expliquei no outro vídeo pra vocês, um lugar desse não é no céu, porque há mau cheiro. Lá no céu não funciona desse jeito não, entendeu? Por cinto, uma corda. Você vê que as pessoas vão pra casa de Deus, coloca salto alto, coloca cinto. Então, mas preste atenção, no lugar de cinto vai ser retirado, vai ser colocado uma corda. Essa vocês prestaram atenção. Em lugar de penteado, em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Pra vocês verem que o que? Ó, a pessoa, né, tá aqui na terra bem bonitona, bem maravilhosa, vai pra casa de Deus, louvar a Deus, mas é porque não estão andando de acordo com a vontade de Deus. Deus é o que? Deus é santo, a gente precisa se santificar a ele, entendeu? Aí, por que vão ficar no lugar de, em lugar de penteado dos cabelos, calvície? Por quê? Porque vocês estão no canto sendo queimados. Como é que vai ficar cabelo na cabeça da pessoa se a pessoa tá sendo queimada, né? Essa você. Olha, a Bíblia explica muitas coisas para vocês, ó. Em lugar de vestidos preciosos, né? Ó, no lugar de vestes luxuosas, panos de saco. Você já deve ver que um canto desse não era lá no céu. Como é que Deus vai vestir vocês de pano de saco? De maneira nenhuma. Esses que vão herdar esses panos de saco é o quê? É o giolho que causa escândalo dentro da casa de Deus. Mas vocês têm chance, vocês têm a oportunidade. Por isso que eu tô conversando com vocês, ó.
em lugares de veste luxuosa, pano de saco, e queimaduras em lugar de formosura. Um canto desse não é no céu, vocês dá pra vocês ver. Bora ver sobre as outras vestes que os que vão herdar agora, os santos, né, os justos. Aqui foi o que? Aqui foi Isaías 4. Isaías 4? Não, Isaías 3. Isaías 3, viu? Isaías 3. E o versículo mesmo, versículo 24. Pra vocês verem como é que as pessoas vão se trajar, como é que as pessoas vão ficar num canto desse, né? Vocês acham um canto de tormento? Ó, versículo 8. Pra vocês verem a diferença daquelas vestes pra essas vestes agora, ó. E foi-lhe dado que se vestisses de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Tá vendo? Olha a diferença dessas vestes para aquelas vestes que eu falei que muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, elas vão herdar. Elas estão pensando que está agradando a Deus, mas porque elas procuram agradar o mundo e agradar a Deus. Não funciona assim o evangelho, nunca funcionou assim. O evangelho ou você agrada a Deus ou você agrada o mundo. O mundo, tudo que o mundo oferece, tudo que o mundo oferece os cristãos, tudo é vaidade. Essa vocês ir lá no livro de Eclesiastes que vocês vão ver. Tudo na face da terra é vaidade. A única coisa que nos importa, como Cristo mesmo abriu a boca e disse que só uma coisa nos é importante, que é justamente a passagem da Marta que eu vou falar para vocês. Que é o que? A nossa salvação da nossa alma. Deixa eu procurar aqui se eu encontrar, que eu encontro já, em nome de Jesus. Cristo falou para Marta: Marta, anda ansiosa, preocupada com as coisas desse mundo. Só uma é importante, que é a nossa salvação da nossa alma. E cujas pessoas se apegam às coisas materiais, entendeu? Por isso que tem aquele versículo na Bíblia: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Por que tem esse versículo? Por quê? Porque essas pessoas estão dentro da casa de Deus, procurando as portas do céu. Por isso que eu converso com vocês. Vocês estão procurando a porta do céu, mas por causa de que não há renúncia, aí vocês o que? Acabam perdendo a salvação. Por que eu estou falando assim com vocês? Porque eu já li, está escrito. Ele disse que se não tiver renúncia, como é que se salva? E só uma coisa é importante para nós. Deixa eu procurar aqui. Já eu encontro para vocês, para me soltar para vocês, que ela é muito importante, a passagem de Marta. E eu não decoro, você nem fique pensando que eu vou decorar, que eu não decoro não. Eu passo folha por folha, procuro para vocês e solto. Olha, preste atenção que eu vou soltar a mesma coisa que eu falei para vocês ainda agora, mas estou procurando o versículo ainda, ó. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje em dia as pessoas não se negam, não. Não se nega não, aceita Jesus, mas o que? As coisas do mundo que o mundo tem, elas usam também. E usa dentro da casa de Deus. Ainda sobe para cima do altar. Continuando, ó. Dizia a todos, ele dizia a todos, ó, ele não deixava ninguém fora, ó. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a tua cruz e siga-me. As pessoas hoje em dia não renunciam não para seguir Cristo, não. Não, Senhor, eu já te aceitei, tá de bom tamanho. Agora, pronto, já achei. Agora, Senhor, eu já te aceitei, tá de bom tamanho. Agora eu tenho que continuar com as minhas coisas do mundo, entendeu? No céu não funciona assim não, entendeu? E agora eu vou para a parte da Marta. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e aflita com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Qual é a necessária? A salvação da nossa alma. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe é tirada, não será tirada. Então, se a gente procurar desaquietar, assim, se a gente procurar aquietar todas as coisas que estão escritas nas escrituras, a gente o quê?
com certeza a gente consegue a nossa salvação. Mas se a gente não acatar as coisas que está escrito na Santa Escritura, pode ter certeza que a gente vai perder. Caminhando com Deus, é aquelas pessoas que vão dizer, Senhor, mas nós não estávamos na tua casa, nós não cantávamos, nós não fazíamos maravilha, nós expulsávamos os demônios. Mas o que foi? Não fez a vontade de Deus, não fez, entendeu? O problema é isso. Não fez, não se desprendeu de tudo. Deixa eu colocar pra vocês aqui. Tá bem por aqui, eu já acho pra soltar pra vocês. Pronto, tá aqui, ó. Essas pessoas, esse versículo aqui que Cristo está falando para aquelas pessoas que estão na casa de Deus, elas oram, elas louvam, elas cantam, mas elas não obedecem o que está escrito nas Santas Escrituras. Para isso tem sentença. Olha o que é que vão ouvir no rosto de vocês, dos lábios do meu Salvador, dos lábios do meu grande amado, entendeu? Ó. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí a pessoa não fez a vontade de Deus, quer entrar no céu que é dele. Como é que entra? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome fazemos muitas maravilhas? Olha o que é que ele vai dizer. Pode estar fazendo isso sim na casa de Deus, mas olha o que é que vão receber. Por causa de quê? Por causa de iniquidade. Por causa de quê? Porque estão causando escândalo dentro da casa dele. Ele não admite, não. Você vê que Cristo era um zelo medonho pela casa do nosso Pai. Ele tem um zelo medonho pela casa dele. Deus tem um zelo medonho pela casa dele. Hoje em dia, as pessoas não têm mais respeito por ele. Fazem, na porta da igreja, fazem o quê? Venda. Terminou, comeu do corpo de Cristo, bebeu do sangue, terminou de cear, na porta da igreja tem venda. Pisando por cima do que está escrito, né? Aqui nas outras escrituras tem ordenança. Come do sangue, bebe do sangue, passa por cima das ordenanças dele. Por isso que vão escutar isso aqui dele, ó. Porque tá causando escândalo, tá cometendo iniquidade, tá dando mau exemplo os outros que estão lá fora, né? Ó, e então lhe dirão abertamente, nunca, olha, isso é triste de escutar da boca de um rei, é triste, horrível, entendeu? Ó, e então, mas por causa de quê? Eu vou já dizer a vocês por quê, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartar a voz de mim, vós que pratica a iniquidade. Olha o que é que vão escutar dele, estão na casa de Deus. Estão orando, estão cantando, estão fazendo a obra de Deus. Mas olha o que é que vai escutar dele. Por causa de quê? Bora pra lá. Terminei ainda não. Eu entendo porque que Cristo foi tão odiado. Eu entendo porque Cristo foi tão odiado pelos mesmos que tinham a palavra de Deus. Porque um profeta, ele nunca é bem recebido, entendeu? Porque o profeta sempre tem que abrir a boca dele com toda a verdade. Vai que vai ser bem recebido? Vai não. Na casa de Deus não é bem recebido, não. Por quê? Porque tá machucando em ferida. Porque Deus mandou, abre a boca. Põe trombeta na tua boca. Ele pediu pra mim isso. Põe a trombeta na tua boca. Que eu tô ouvindo sobre a casa do Senhor. Ele tá vindo sobre a própria casa dele. Por quê? Porque estão com falha, estão com negligência. Bora lá? Olha essas pessoas aqui, ó. Vou ler logo do versículo 40. Vou terminar no 42, ó. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Olha aí o joio. O joio tá lá na casa de Deus, louvando, cantando, querendo salvar a alma dele. Mas olha o que é que vai acontecer. Vão ser tirados para queimar. Olha, lê aquele versículo lá, o primeiro que eu mostrei para ti. Aquelas pessoas careca. Por quê? Porque estão na fornalha de fogo. E estão tendo o quê? Queimadura. Não tem aquele versículo que tá lá em Oséias dizendo, Isaías não tem dizendo, né?
que lugar de formosura vai ser queimadura. Olha aí, é o joelho. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino todos os que causam escândalo e comete iniquidade. É as pessoas que causam escândalo e cometem iniquidade dentro da casa de Deus, entendeu? E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Olha onde que vão ser lançados? Na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Pranto, muito choro mesmo. Muito choro. E ranger de dente, de dor. O espírito se contorcendo de dor. Mas, e o justo no arrebatamento? Olha o que vai dizer agora. Então, os justos resplandecerão, para vocês verem, ó. Aquele versículo lá que eu falei das vestes. Olha o que vai acontecer com o justo, ó. E então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Para vocês verem como tem diferença de um canto para o outro, entendeu, ó? E grande, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entreguei para vocês, tá bom? Olha, eu solto a mensagem, eu solto as Santas Escrituras para vocês, porque é importante a gente ler as Santas Escrituras e alertar vocês do que está prestes a acontecer. Abasta Cristo vir. Quando Cristo vir, fora os que já estão sendo arrebatados da terra, o que são tirados da terra. Foi tirado da terra antes do dia do arrebatamento, se está com falha perante a Deus, vai arcar com as consequências, entendeu? Por quê? Porque está com falha, entendeu? E os que forem tirados no arrebatamento, muitos que vão ser tirados, muitos mesmo, vão padecer o quê? Vão padecer por causa de quê? Porque não acolheu as Santas Escrituras, porque aqui tem ordenância. E por que as pessoas vão padecer sim, vão sofrer? Porque passa por cima. Deixa eu pegar aqui para ver se eu solto para vocês, ó. Pronto, vixe, já foi mesmo em cima. Ó. É Zacarias 2. Zacarias 2? Não, Zacarias 3. E versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se obedeceres a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa. Também guardará os meus estatutos. Estatuto é a palavra de Deus, a ordenança dele, entendeu? E te darei livre acesso entre os que estão aqui, se nós fazemos a vontade de Deus. Vocês veem, se a gente andar no caminho dele, a gente acatar os artes dele, os artes é a palavra de Deus, o que está escrito para a gente obedecer, a gente tem que obedecer. Aí que nós vamos ter acesso para estar no céu. Se não, então pronto, a gente entreguei para vocês, ó, bom sábado, né, para vocês, que Deus nos proteja nesse final de semana, né, porque o inimigo tá com ódio, porque Jesus tá vindo pegar o povo dele na terra, e ele tá sabendo, ele tá fazendo de tudo para o quê? Para que vocês, para que vocês vá sofrer onde ele tá, né, então. Porque lá é o lugar lá é a vaidade, ele não era vaidoso, então, é lá que ele tá, então. E essas pessoas, né, com esse tipo de arrumação, vão para um canto desse, né, como tem escrito no livro de Jó. Vou só encerrar isso aqui no livro de Jó. A vaidade, ó. Jó 15, versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesma, porque a vaidade será a tua recompensa. É o que? O inimigo, ele era muito, tanto ele era vaidoso, como ele queria ser mais do que Deus. O que foi que Deus fez com ele? Deus lançou ele lá no abismo. Entendeu? Por isso que eu digo, esses cantos, eles têm bastante, e uma diferença enorme. E a recompensa dessas pessoas, a recompensa do inimigo foi terrível. E dessas pessoas, ele quer o quê? Que as pessoas de Deus padeçam a mesma coisa. Agora, cabe vocês, né? Cabe vocês, prestar atenção. Aconselho a ti, compra uma Bíblia, compra uma Bíblia que ela vai ser o teu passaporte. E outra coisa, compra uma Bíblia e tu começa a ler as Santas Escrituras. Tudo que Deus nos pede, nós temos que acatar, entendeu? Porque se nós não acatar, a gente vai haver consequências. E são terríveis. Ó, você presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Quem já foi dessa terra, que está no mau canto, pode ter certeza
que se elas tivessem uma oportunidade, uma chance que vocês têm hoje na face da terra, elas faziam tudo diferente. Cujo vocês têm, jogar fora, entendeu? O sacrifício de Cristo está estendido no meio do mundo. Agora, pra gente aceitar, tem que ter renúncia. Como ele disse, ele disse a todos, se quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz cada dia e siga-me. Então, é só isso que ele nos pede. Se tiver renúncia, pode ter certeza que está garantida a tua passagem no céu. Agora, se não, né? Então, eu entrego para vocês esse vídeo. Tenho assim, fico com o coração. Oro muito para que... Porque o mundo... As coisas que estão acontecendo hoje em dia no mundo, ela só o quê? Afasta cada vez mais as pessoas de Deus. Por que o inimigo está oferecendo isso a vocês? Porque ele sabe que Cristo já está às portas. Aí ele quer fazer o quê? Quer distrair vocês com as coisas do mundo. Então, no tempo da minha mãe, nunca ouvi no tempo da minha mãe, nem televisão tinha. No tempo da minha mãe, nem televisão tinha. E depois de um tempo que foi começar a aparecer televisão, né? E foi aparecer... Ainda tinha umas televisão, mas era ligada o quê? Parece que era ligada... Tinha umas televisão que só funcionava na energia, outras... Umas era na bateria. Tinha que carregar a bateria para poder assistir alguma coisa, entendeu? Pra vocês... É nos anos 80, 1980 isso, né? Então, porque eu sou desse tempo, né? Então, nasci nesse ano, né? Então, pra vocês verem, viu? Há muitas coisas que a gente precisa o quê? Cristo tá às portas, mas precisa de quê? De renúncia. Renunciou, pronto. Tá garantida o quê? A nossa salvação. E nós temos que olhar nos nossos olhos, aquela passagem que fala na Bíblia da parte da candeia, não tem a candeia? Porra, então, a parte da candeia tá falando justamente do nosso corpo. E ele ainda diz, se examina sentindo uma treva, que se tiver, por causa dessa mínima trevazinha que tá no corpo da gente, por causa disso, nós pode perder o reino do céu, entendeu? Tá repreendido. Olha, fui.